O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar: qual seria o significado da saudação? O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse tempo de advento, nesse caminho em preparação para o Natal, nós contemplamos Maria, aquela que é a Imaculada, reconhecendo que ela é um exemplo para nós, no que diz respeito a acolher Jesus na sua chegada. Celebramos o mistério da Imaculada Conceição. O que quer dizer isso? Que Maria, desde todo sempre, foi sonhada por Deus para ser a mãe do Senhor, e para isso Deus a preservou do pecado. Ela nasceu sem nenhuma mancha do pecado, sem nenhuma tendência para o erro. Foi justamente por Cristo que o próprio Pai faz com que Nossa Senhora seja conservada de todos os males, porque ela dará à luz aquele que é o sumo bem. E hoje as leituras nos falam sobre duas figuras femininas, Eva e Maria. Eva, que pelo orgulho se deixa vencer pela tentação da serpente, e Maria, que pela obediência dá a vitória a Deus e é aquela que pisará a cabeça da serpente. Maria é obediente e nós precisamos aprender com ela, porque o inimigo de Deus é orgulhoso, se rebelando contra o próprio Deus e querendo destruir
a humanidade. E ele também causa muita confusão no meio de nós. Por vezes, nós podemos confundir o zelo com perfeccionismo nosso. Talvez podemos confundir a piedade com um puritanismo. Em outras vezes, até confundir a espiritualidade com fechamento em si mesmo. Maria nos mostra o contrário. Ela é obediente a Deus. Por isso que ela é aberta a toda a graça de Deus. E ela também é aberta à missão do Senhor. E assim ela se torna também uma missionária. Uma pessoa que reflete toda a pureza de Deus. Obediente. Tão obediente que quando ela vai levar o seu filho ao templo, junto com José, ela cumpre tudo aquilo que era prescrito pela religião judaica, mesmo que ela não precisasse. Então, a humildade, a obediência de estar em comunhão. Hoje em dia, nós temos uma grande tentação, que é um orgulho disfarçado, que às vezes nos torna intransigentes. Intransigentes em relação à própria palavra de Deus, intransigentes até à própria igreja da qual nós participamos. E nós inventamos muitas desculpas para nós mesmos. Maria é esse espelho claro da vontade de Deus que nela se cumpre. E ela nos ensina tanto. Então nós vemos que em Adão e também Eva, porque ambos pecaram e ambos representam a nós como humanidade que peca, buscaram ser autossuficientes e assim eles acabaram sofrendo as consequências das escolhas erradas que fizeram. Nós bem sabemos que no Gênesis, essa intimidade que o ser humano tinha com o próprio Criador era tão grande que, poeticamente, nós vemos neste livro que o ser humano ouvia os passos de Deus ali no jardim do Éden. Então, o ser humano caminhava junto com Deus. E no momento em que o orgulho entra em cena, pela tentação da serpente, mas também pela permissão do ser humano, quebra-se a harmonia com Deus. Em consequência, quebra-se também a harmonia entre as pessoas. Então não tem como a gente dividir essas duas coisas, a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Ambas andam juntas. Quando se quebra esta convivência espiritual com Deus, também nós acabamos falhando com os nossos irmãos e irmãs. E o que acontece então no caso de Adão e Eva? Adão acusa Eva, Eva vai acusar, culpar a serpente, e a serpente, que representa a origem de todo o mal, na verdade observa toda aquela discórdia que semeou e que os seres humanos permitiram que crescesse. Mas nós vemos que Maria é aquela que permite que a semente divina, que é o próprio Filho de Deus, cresça no seu ventre. Ela é cheia de graça, cheia de Deus. E por isso que ela não se fecha, ela não se economiza. Ela vai até a sua prima Isabel, ela caminha com Jesus, ela está ali nas bodas de Caná, atenta, ela colabora com a obra de Deus. Esse sim que Maria disse ao anjo, ao ser escolhida por Deus, mostra o quanto que ela também escolhe servir a Deus com docilidade e servir a humanidade. O Evangelho nos mostra, lá naquele povoado esquecido da Galileia, uma mulher concebe pela graça divina, por obra do Espírito Santo. Realiza-se todas as promessas feitas por Deus através dos profetas. O Messias esperado agora se encontra em meio à humanidade, porque Nossa Senhora, ao ser
toda consagrada, ao ser livre de todo o pecado, ela traz ao mundo esta grande luz que é o próprio Deus. Então nós vemos que a sombra do Altíssimo repousa sobre Nossa Senhora, como um símbolo de Deus que a envolve por inteiro. E assim Jesus Cristo vem a esse mundo para estabelecer o seu reino. Jesus é o centro, Jesus é o Salvador. Toda a graça procede de Cristo Jesus. E Maria é quem ela é por causa de Jesus. Então, a própria existência de Nossa Senhora, o próprio papel dela, revela também o seu Filho, que é o centro de todas as coisas. Se ela é cheia de graça, é porque ela foi criada pelo autor de toda a graça, e ao mesmo tempo ela dá à luz aquele que é agraciado e a fonte de todas as graças, Jesus Cristo, e pela graça de Deus. Então Nossa Senhora tem essa relação íntima com o Pai, com o Filho de Deus, com o próprio Espírito Santo. Portanto, como o Papa Leão reafirma aquilo que a igreja sempre disse, Maria é cooperadora na obra da salvação. Maria, ela foi a primeira redimida por Deus, quando, ao ser concebida, não teve nenhum resquício de pecado. Então, foi Cristo, na verdade, que a redimiu pela graça divina para que ela participasse desta grande obra. E ela presta, sim, um auxílio maternal a nós como humanidade, porque o próprio Papa Leão vem falar que os títulos cabíveis a Nossa Senhora, como aquela que é serva, que diz, né, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a vossa palavra, é justamente a mãe dos fiéis, a mãe espiritual, a mãe dos povos, porque ela é a primeira agraciada. E nós sabemos que nós como humanidade, embora tenhamos a mancha do pecado, diferentemente de Nossa Senhora, nós fomos predestinados à santidade. Então, uma vida em Deus. E Maria é para nós este grande auxílio que nos ajuda a viver em estado de graça. Quando você faz uma boa confissão, quando você persevera na virtude, quando você vence a si mesmo e vence ao pecado com a graça de Cristo, você tem uma sensação de liberdade, não é? De plenitude, é o estado de graça. Então esse estado de graça Nossa Senhora teve sempre, em todos os momentos da sua vida, do começo até o fim. E como nós necessitamos lutar para permanecer nesse estado de graça. Nós bem sabemos que a luta entre a serpente e a descendência da mulher, como nós ouvimos na segunda leitura, aliás, como nós ouvimos no Apocalipse, melhor dizendo, e também de certa forma nós encontramos implícita nessa segunda leitura, Maria sendo a mãe desta descendência, dessa humanidade que é renovada pelo Cristo, ela nos ajuda nesta vitória, porque ela já experimenta a graça de Deus na sua totalidade, e ela quer também que nós perseveremos no estado de graça. Se o pecado nos humilha, nos desfigura, a graça de Deus nos restaura e nos enche de esperança. Maria, portanto, é aquele exemplo de uma fé incondicional em Deus. De que maneira? Maria, ela tem uma vida de diálogo com Deus, né? Uma vida de espiritualidade, de oração. E Maria também é aquela que não teme dialogar com aqueles que necessitam de Deus. Então ela não fica voltada para si mesma, né? Ela, ao estar plena da graça de Deus, ela vai até as pessoas e ela caminha com o seu filho. Pouco se fala de Nossa Senhora no Evangelho, mas nos momentos que nós temos ali a presença de Nossa Senhora, nós vemos Maria ouvinte, Maria intercessora, Maria atenta, Maria tão humana,
Maria humilde, Maria mãe. Será que no meio da agitação dos nossos dias, nós temos esse momento de docilidade também em relação a Deus que nos fala? Maria não entendia tudo aquilo que se passava com ela, mas ela guardava tudo no seu coração e meditava, porque ela sabia que Jesus mostrava os sinais da sua graça, e Maria assim ia cada vez mais abrindo-se para o plano de Deus que se realizou até o último instante da sua vida, quando ela é recolhida por Deus na sua glória. Que nesta festa nós redescobramos o quanto Deus nos ama, porque Ele escolheu esta santa mulher, humana como nós, para mostrar que a sua graça está num coração que o acolhe com humildade. Além da graça de Deus ter feito Nossa Senhora dessa forma, já pura, nós vemos a participação de Maria, que se abre para Deus, e assim a graça de Deus continua fluindo. Nós somos escolhidos e nós queremos escolher por Deus. Que nós tenhamos, portanto, Maria como modelo de oração, de verdadeira espiritualidade que é frutuosa, de disponibilidade aos irmãos, ao serviço da igreja, de acolhida, de testemunho diante das propostas de Deus, feitas também a nós como a descendência daquela que pisa a cabeça da serpente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,